Se você está iniciando ou já administra servidores Windows, é de suma importância que você saiba utilizar o Server Manager. Essa ferramenta possibilita você administrar servidores Windows remotamente, de uma forma mais rápida e prática. O uso dessa tool diferencia os iniciantes dos experts. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo, IT System Administrator com mais de 10 anos de experiência, e hoje eu vou explicar para você como utilizar essa belíssima ferramenta que é o Server Manager e assim tornar você um expert nesse assunto. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui aprender sobre essa ferramenta anos depois como analista. Eu comecei como júnior e depois de 2 anos ou 1 ano e meio eu fui descobrir como funcionava, que foi meu colega chamado Juan, ele me ajudou a entender essa ferramenta. E o mais estranho é que o Server Manager foi desenvolvido pela Microsoft a partir do Windows Server 2008. Então olha quantos anos eu fiquei sem utilizar essa belíssima tool. Um dos problemas que eu vejo hoje em dia é que as pessoas negligenciam essa ferramenta, seja analistas júniores, técnicos e até mesmo os analistas experts. Eles fazem coisas que poderiam fazer com o Server Manager para eles obterem mais tempo, rapidez e fazer aquilo muito mais rápido do que o modo tradicional. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. Assim, você não vai perder nenhum assunto tão bom como esse e além disso, vai ajudar a gente também. Uma outra coisa legal aqui no Descomplicando é que a gente tem o DTA, que é o Descomplicando Te Atualiza, onde a gente atualiza vocês com as principais notícias do mundo da tecnologia da semana. Então esse é mais um motivo para você deixar o seu inscrever. Agora vamos aumentar a sua tua skill aí para você ficar um cara mais expert em administração de Windows Servers. Eu vou pro PC com vocês para explicar tudo certinho, passo a passo. É uma ferramenta bem simples, mas que vai te dar um poder muito grande. Então, sem mais delongas, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, com o Server Manager, a gente pode administrar outros servidores remotamente e as suas principais funções. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como Active Directory, gerenciar os usuários, os grupos, um DNS, um file server e muito mais. Eu vou te dar alguns exemplos aqui no PC, isso vai ficar muito mais fácil de como você conecta no servidor, como você configura e faz as modificações. É muito fácil e bem legal. Bom, pessoal, como laboratório aqui eu estou usando o VMware Workstation, onde eu tenho o meu servidor AD, que é o meu Domain Control. Eu tenho outro Windows Server 2016 aqui. E beleza, quando você liga já o Windows Server, automaticamente ele já abre o seu Server Manager. Mas se você quiser abrir ele também, você pode aqui no iniciar, escreve Server Manager. E dessa forma você pode abrir ele. Bom, a primeira coisa que quando você abre o Server Manager aqui, você tem a dashboard, onde você tem algumas informações. Você pode adicionar ou remover alguma filter, ou adicionar um novo servidor aqui também, criar um grupo, que é onde você pode aplicar algumas configurações em um grupo específico de computadores, ou fazer uma conexão com o cloud. Nessa parte de baixo você consegue ver quais são as roles, que são as funções que estão adicionadas a esse servidor, e se tem algum evento, aqui ele pode falar, ó, por exemplo, que tem 2 serviços desse servidor aqui que eles estão parados e você pode inicializar ele. No canto superior direito a gente tem algumas informações. Primeiro, notificações. Aqui ele está dizendo para eu fazer esse servidor virar um servidor de domínio, mas eu não quero isso agora. Em Manage a gente pode adicionar uma roles ou uma filters, depois a gente pode remover, adicionar servers, isso é bem importante, criar um servidor de grupo ou Server Manager Properties, que aqui você pode dizer em quanto tempo ele tem que se atualizar, ou se você quer ou não que ele inicialize com o Windows, vai da sua preferência. Na parte direita a gente tem Tools, todas as tools que estão instalados neste computador. Então, uma forma rápida de saber o que tem no computador, o que tem nesse servidor. Em Tools, você pode ver tudinho. Em View, a gente tem aqui a proporção, mais uma parte de visualização do próprio sistema. Em Help, a gente tem algumas opções aqui, Server Manager Help, About Server Manager, que é para saber a versão que você está utilizando. Beleza? Agora que a gente viu já um pouco da dashboard, que ela te mostra algumas informações,
Vamos aqui em Local Server. Em Local Server, galera, ele te dá as informações do servidor que você está conectado. Ele fala o nome do computador, o domínio que ele pertence, ele fala se o firewall está ativado ou não. Então ele te dá algumas informações do próprio sistema. A última vez que ele foi atualizado, quais configurações de processamento. Então aqui você tem um properties do servidor. E aqui também tem um events. Para você quer ver os logs que está acontecendo, aqui você consegue ver rapidamente os eventos que tem no computador. Se teve algum erro, se tem alguma coisa que foi feita e muito mais. Então em Properties você tem mais opções de propriedades do servidor que você se conectou. Aqui começa a brincadeira legal em All Servers. Aqui você vê todas as listas de servers que estão adicionados ao seu Server Manager. Por exemplo, de padrão, vem o próprio servidor, então aqui ele fala o nome, o IP, se ele está online, a última vez que ele foi atualizado, e os eventos desse servidor. Para você adicionar um servidor aqui, tem duas formas. Você clica o botão direito em All Servers e depois Add Server. E aqui você adiciona o server que você quer administrar. Você pode fazer isso em duas maneiras. Ou fazer a localização dele aqui no seu Active Directory ou via DNS. Você pode pôr o IP ou o nome do computador aqui. Eu vou te mostrar duas formas de adicionar um servidor. Se você quer adicionar um simples servidor, um somente, você pode colocar o nome dele aqui e depois clica em pesquisar. Se ele estiver na rede e alcançável, obviamente, né? O servidor que você quer adicionar, ele tem que ser alcançável para esse servidor aqui, senão não tem como você fazer isso. Ele já encontrou meu servidor, eu clico na setinha da direita aqui, ele adicionou e aperto OK. Você pode ver aqui que ele vai começar a adicionar esse servidor aqui para eu poder administrar ele. Esse é uma forma. A outra forma que você pode fazer isso também é importar pelo um arquivo texto. Isso é muito legal se você tem que adicionar muitos servidores. Eu te dei um exemplo de um. Vamos supor que você quer adicionar somente um. Eu vou remover aqui para a gente adicionar novamente. Botão direito em cima dele, a gente vai lá em Remover Server. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir um Notepad. Vamos escrever o nome do servidor. SRVDC01. E aqui é o nome do servidor que eu quero adicionar. Você pode colocar IP ou nome, uma lista um embaixo do outro, que ele vai adicionar isso. Então a gente vai deixar só esse, porque eu só tenho esse servidor. Vamos salvar esse arquivo. Pode ser mesmo aqui no meu desktop. Eu vou chamar aqui ele de servers to add. Depois a gente aperta em Save. Podemos fechar nosso arquivo. Vamos botão direito em All Servers novamente, Add Servers. Lembrando que a gente pode fazer também aqui através do Manage, é a mesma coisa. Vamos em Import, vamos selecionar o arquivo que está lá no nosso desktop e Open. Você pode ver que ele já identificou todos os servidores que tem naquela lista. Então você seleciona todos eles, clica na setinha e aperta OK. Beleza. Qual é a mágica aqui, galera? Primeiro, quando você adiciona um servidor aqui, ele por padrão vai se conectar com a conta de usuário que você está utilizando. Vamos supor que eu quero administrar um Domain Control, mas a conta que eu estou utilizando aqui não pode ter acesso ao Domain Control. Mas como é que eu faço então? Tem que me logar com uma conta no usuário? Não, galera, você pode fazer um Manage As, que é administrar como? Você clica com o botão direito aqui, em cima do computador, e vai em Manage As, que assim você pode selecionar uma conta específica para configurar aquele server. Isso é muito interessante se você trabalha com mais de um domínio. Vamos supor, tem um domínio A e o domínio B. Você está logado no domínio A, mas meu Deus, eu quero fazer uma configuração no domínio B. Tem que fazer logoff? Não, você não precisa, galera. É só fazer o Manage As, colocar o nome do domínio aqui, obviamente. Eu estou fazendo no mesmo domínio, então vou só colocar o nome do usuário aqui. Administrator. Você pode ver aqui, ó, ele te dá o exemplo, ó, for example, user at example.contoso.com. Ele te fala, coloca o nome do usuário, arroba o nome do domínio e você consegue fazer o acesso. Aí depois eu coloco aqui a minha senha e beleza, ele vai em progress e ele vai dizer para você se deu certo ou não um acesso. Uma coisa importante que você tem que entender, se você quer fazer administração de um Active Directory em um servidor remoto, no servidor que você está fazendo acesso, você tem que instalar a role de Active Directory, senão ele não pode administrar aqui, por exemplo, Active Directory. Você vai ter que ir lá em Manage, Add Rules and Filters, Next, Role Based Installation,
Essa parte é interessante, galera, em Add Rules e Filters, porque você pode adicionar uma filter para o seu computador ou para um servidor que esteja na rede, tanto para adicionar quanto para remover. E aqui ó, você pode selecionar o servidor que você quer fazer a coisa. Por exemplo, eu quero fazer nisso aqui. Ou se você tiver um server pool, que é na parte de grupos que eu disse para vocês, você pode adicionar a mesma função para vários servidores. Então vamos selecionar meu SRV16. Eu clico em Next e depois, por exemplo, como a gente está falando de Active Directory aqui, eu tinha que instalar a função de Active Directory. Mas eu já instalei porque eu queria fazer essa alteração. Isso vale para alguns outros serviços também, mas é mais especificamente para o Active Directory. Aqui você pode ver que ele já está instalado, Active Directory Main Service, que é para você poder fazer um domínio. Nesse caso, eu só instalei ele e eu não transformei esse servidor em um controlador de domínio. Se você quer saber mais sobre esse assunto de Windows Server, como funciona o controlador de domínio, escreve aqui nos comentários o seu e-mail que você vai receber uma notificação quando for lançado o meu curso de Windows Server 2022 com administração completa. Bom, eu não sei quando você vai estar vendo, mas caso ele já estiver pronto, ele vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então aqui, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu posso fazer. Se você clica no botão direito em cima do servidor, você pode adicionar ou remover uma filter desse servidor, reiniciar o server, Computer Management, Remote Desktop. Você vê que tem uma série de funções. Por exemplo, aqui eu quero fazer uma alteração em um usuário específico daquele domínio. Eu posso aqui clicar em Active Directory, Users and Computers. Ele vai fazer o que? Ele vai me abrir a janela onde eu administro os nossos usuários. É só a gente aguardar um pouquinho e pronto. Eu remotamente estou fazendo alteração no SRV DC01 e a gente está conectado no meu SRV16. Aqui eu posso fazer tudo remotamente. Isso é muito legal porque caso você tenha um servidor core, que é aquele sem interface gráfica, muitas empresas utilizam ele para ter mais segurança, não utilizar muitos resources, você não precisa muito de CPU e memória RAM quando você utiliza um servidor core. Então isso é bem interessante. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, galera. Vamos supor que você tem que estender o disco de um servidor core. Se você sabe fazer isso via comando, beleza, mas tem gente que está iniciando e não sabe. Então depois que lá no seu ambiente hypervisor você estender o disco, você tem que estender o volume do computador. Então o que acontece? Ah, como é que eu faço isso, Gustavo? Cara, botão direito aqui, ó, a gente clica em Computer Management e a gente vai abrir o administrador do servidor. E dessa tela aqui, a gente, por exemplo, pode fazer alterações ou ver event logs do servidor, pode ver performance. Por exemplo aqui, galera, em Disk Management, que é a administração dos seus discos, você pode fazer a extensão do seu disco utilizando uma interface gráfica emprestada. Tudo isso remotamente, então é muito interessante. Então, quando você clica no botão direito, você tem uma série de opções aqui, galera. Tem Domain and Trust, Administrator Center. Você pode abrir um PowerShell, por exemplo, do computador. Daqui, ó, você faz um Windows PowerShell, você vai abrir uma seção PowerShell dentro do próprio servidor. Isso é uma outra ferramenta super legal. Você pode ver aqui, ó, eu tô no SRV-DC01. Então, tudo que eu fizer aqui no PowerShell, eu estou fazendo remotamente lá no computador. Então você nem precisa acessar o PC, é muito mais rápido e prático. E uma outra coisa que ele traz aqui também é se você tiver funções dos outros servidores aqui, por exemplo, DNS. Eu tenho um servidor DNS que é do meu próprio DC01. Se eu clico no botão direito dele aqui, eu tenho muita coisa. Eu posso fazer Computer Management, eu posso fazer outras coisas também. Como eu disse para vocês, se você quer administrar uma parte de DNS em um servidor externo, você tem que instalar aqui a parte de DNS no computador. Ele não precisa ser um servidor DNS, mas ele tem que estar instalado para você poder fazer administração de toda a sua rede DNS. Uma outra parte interessante aqui é que você pode também ver todos os servidores que tem, por exemplo, shares, que são arquivos compartilhados. Nesse caso aqui, ó, ele me diz, ó, share você tem só no servidor DC01, que é o netlogão, que sempre ele faz, e o sysvol. Agora eu vou fazer para vocês aqui um teste, para vocês verem que se eu compartilhar uma pasta aqui, vamos supor que eu compartilhe essa pasta aqui, ó, botão direito, em sharing, Advanced Sharing, vamos fazer um share, vamos chamar o nome desse share aqui de teste. Vamos fazer um apply, ok. Vamos atualizar aqui para ver se ele parece para a gente. Ele está atualizando, está fazendo um load dos dados. E
Pronto, galera, você pode ver que ele já viu um novo arquivo aqui, uma nova pasta compartilhada. E através dela você pode administrar as propriedades de sharing daquela pasta. Então é interessante também, se você tiver um servidor que é um file server, que é core, você pode administrar ele remotamente. Então, galera, aqui você pode fazer tudo quanto é alteração nos seus servidores, um Windows de uma ferramenta só. Obviamente ele não vê tudo, mas a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, você pode fazer através aqui do seu Server Manager. Você pode criar também um grupo aqui, como eu falei para vocês, e deixar separados os grupos, por exemplo. Esse é o servidor de grupos do domínio A, esse é o servidor de grupos do domínio B, ou esse é o servidor dos grupos de file server. Então, você pode fazer muita coisa. Esse foi o vídeo sobre o Server Manager, beleza? A gente vai finalizar lá nosso vídeo de finalização. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido como utilizar o Server Manager. Você viu que ele é uma ferramenta fantástica. A gente administra servidores AD, discos, file servers e muito mais. O céu é o limite com aquela ferramenta. E o mais legal, se você tiver um servidor core, você pode administrar todo ele utilizando essa interface gráfica emprestada. Se você quer algum treinamento sobre uma ferramenta, um sistema específico, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo para vocês. Caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho e a minha vida, me siga nas redes sociais. Eu explico muito mais como eu trabalho, como é minha vida aqui na Itália, meu mundo gamer e muito mais. Muito obrigado por ser essa pessoa linda. A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração e tchau, tchau.